Olá, amadinhos! Sejam bem-vindos a mais um encontro híbrido. O nosso encontro é a aula 49. Vamos lá trabalhar a relação entre os textos. De olho na tela. Nós temos aqui o primeiro exemplo para vocês, falando dessa questão da relação entre os textos, porque você pega um poema, um texto de gêneros diferentes. Você pega um poema e pega um fragmento de um livro, exatamente, e depois você tem um terceiro texto. Vamos lá, uma notícia de jornal. Pronto. Você lê o poema, lê o fragmento do texto, de um romance, e lê a notícia do jornal. O que eles têm em comum? Qual é o assunto desenvolvido? Qual é a temática? Então, nesse caso, é este assunto que a gente vai trabalhar hoje. Certinho? Vamos que vamos aqui ao exemplo. Vamos conhecer essa relação. A relação entre textos acontece quando diferentes produções dialogam entre si por meio de temas, ideias, estilos ou linguagem. Esse diálogo pode se dar de várias formas, reforçando uma mensagem, criticando ou ampliando o sentido de um texto. Então, lembra lá que eu falei? Você pode pegar o quê? Um poema, tá certo? Aí, ó, aí depois, o que mais que a gente pode pegar? A ideia trabalhada nesse poema está falando sobre o quê? Né? Vamos pegar esse poema, O Bicho. Aí lá, o bicho, qual a temática desenvolvida no texto bicho? Aí depois você vai pegar uma notícia de jornal falando dessa questão da alimentação, né? Da desigualdade social. Opa! Qual é a conversa que dá entre os dois tipos? Qual a linguagem usada também para passar esse assunto? Então, ao analisar dois textos, os dois textos sobre o mesmo assunto, como a fome, o leitor é convidado a perceber diferentes pontos de vista e estratégias discursivas, com a linguagem poética e a linguagem objetiva, o que enriquece sua interpretação e a compreensão do texto. Vamos aqui, então, mostrando aqui para vocês. Nós temos aqui uma imagem, ó, observe bem. Uma família, aí você olha, essa família tem um semblante feliz? Qual o ambiente que eles estão? Agora nós temos aqui, né? Quando você lê dois textos sobre o mesmo tema, como a fome, ó, é como se os textos estivessem conversando entre si. Um pode ser direto, trazer dados e informações, enquanto o outro usa metáforas, sentimentos ou até ironia. Essa troca de estilo e ponto de vista faz você pensar mais profundamente no assunto. Então, aqui nós temos um texto jornalístico que diz o seguinte: a fome afeta mais de 30 milhões de brasileiros, segundo o levantamento social. Então, o que? Nós temos uma função da linguagem, né? O que ela é? Lembrando da função da linguagem, ela é objetiva, ela é referencial, tá certo? Ela passa a mensagem do jeito que é. Todos terão a mesma interpretação. Então, eu fiz aqui uma leitura literal, beleza? E aqui neste outro texto, ó, porque aqui isso é um texto imagético. Mas se for falar, ó, o assunto, a fome. Por que aqui eu posso dizer que também trata da fome? Porque eles estão num ambiente, ó, vamos dizer que está na cozinha, está numa mesa, tem aqui um prato vazio, uma panela, um copo. Então, esta família aqui, ó, não tem nada para comer, não vão se alimentar de nada, tá certo? Pelo semblante de cada um, tá? Por que isso é importante? Ó, porque você aprende a comparar dois pontos de vista
porque ajuda a desenvolver a empatia e o pensamento crítico, porque nem todo mundo diz tudo de forma explícita, tá nas entrelinhas. Você precisa ler, né, as entrelinhas, certinho? Como lá naquela imagem. O que está por trás ali daquela imagem, né? Você tem que ir além do texto. Intertextualidade, a relação entre texto, o diálogo entre os textos, torna-se, né, aqui texto num sentido amplo do texto. Um poema, um romance, uma notícia de jornal, os quadrinhos, são texto, mas também são uma propaganda, um filme, um quadro, uma música. Então, essa questão, o texto sempre está em movimento. Então, vamos aqui, ó. Aqui você vê, ó, olha só. A barriga ronca alto no silêncio da geladeira vazia. Os dois falam da mesma dor, mas de jeitos diferentes. E quando você lê os dois textos, percebe mais camadas de sentido. A realidade dos números e a dor silenciosa do cotidiano. Beleza? Então, aqui, se eu juntasse esse trechinho desse poema lá com a notícia do jornal, né, que vocês viram, mais a imagem da família, ó, eles estão conversando entre si, ó, com a mesma temática, tudo relacionado, assim, à falta de alimento em casa. E essa falta de alimento em casa é o quê? A questão do desemprego vai trazer a questão da fome. Como que ele vai se alimentar se ele não trabalha, né? Não tem um dinheiro para conseguir, né, a comprar a sua alimentação. E aqui diz, né, a barriga ronca. Quando a barriga ronca, por quê? Porque já está pedindo para você se alimentar. Ó, a barriga ronca alto, num silêncio da geladeira vazia, ó. Essa questão roncar alto e silêncio, né? Essa questão do paradoxo, da oposição aí, roncar alto no silêncio da geladeira vazia. O que está por trás daí? Aí você já vê aqui também essa questão do recurso expressivo, para mexer, né, com a questão para florear, né, para a questão dos sentimentos, tá? Os sentidos também aqui presentes. Beleza? A barriga ronca alto, vai mexer com os órgãos de sentido. A questão da sinestesia. Beleza? E vamos à nossa mensagem, amadinho. Aqui nós temos aqui, você não pode ser grande para começar, você tem que começar para ser grande. Então, aqui, a gente, para exercitar, né? Você não pode ser grande para começar, você tem que começar para ser grande. Como você vai ser grande? Você vai começar a praticar as atividades. Exatamente. Tira um tempinho para você começar a analisar, pega textos assim, vamos lá, textos de gêneros diferentes. Isso é bacana. Pega um poema, pega uma letra de uma música, pega uma notícia do jornal, vamos ver, joga uma temática ali, vamos lá, educação. Opa! Educação, não quer falar sobre a educação? Então vê algo sobre a saúde, política, e vai fazendo essa comparação. Será que se eu trabalhasse aqui aquela música do Titãs, comida, e casaria com o texto que a gente trouxe aqui para vocês, aquela imagem da família, com um texto, né, com um fragmento do poema e com a notícia do jornal? Haveria essa intersecção? Sim ou não? Então, agora, coloque em prática o que você aprendeu e até a próxima aula, beleza? Tchau, tchau!